Olá, temos hoje mais uma edição do Café Memória. Dessa vez a gente grava aqui na UAMA, a Universidade Aberta à Maturidade, que é um programa da UEPB, um curso especial de envelhecimento humano, que é destinado para toda a comunidade campinense, aberto para todas as pessoas acima de 60 anos. O programa Café Memória, que a gente inicia agora, a quarta edição do programa, recebe a professora doutora Mércia Rangel. Ela é antropóloga, professora da Universidade Federal de Campina Grande e tem experiência em etnologia e também tem trabalhado com minorias indígenas, quilombolas, ciganas, né? E hoje a gente vai tentar fazer uma ponte entre a antropologia e as questões do envelhecimento, que são o ponto focal, o ponto central do Café Memória. Como é que a gente pode dialogar diversos temas, diversas temáticas com o envelhecimento, né? Então, professora, seja muito bem-vinda ao UAMA. Eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer o aceite do convite para estar aqui com a gente. E o nosso tema hoje será viver e envelhecer em várias comunidades, em diferentes comunidades, né? Um passeio antropológico. Então, gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho do seu envolvimento com a antropologia, como é que a antropologia lhe atraiu, como é que as comunidades também te chamaram a atenção. Tá, então, boa tarde, obrigado pelo convite, Rosiane, né? É a UEPB, é o UAMA, né? É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco a esse respeito, né? No caso da antropologia, eu me senti atraída porque eu fiz a graduação em Ciências Sociais, lá na UF, né, que é uma universidade federal que tem em Niterói, no Rio de Janeiro, e no meio do curso de Ciências Sociais, que é um curso que tem várias áreas, né, que interagem, a antropologia me chamou a atenção, porque ela é uma forma pela qual, no mundo ocidental, a partir do século XIX, se tentou compreender um pouco aquilo que é específico e aquilo que articula a condição humana. Então, num primeiro momento, a antropologia ela olhou muito para aquilo que era diferente do mundo ocidental. Então, foi atraído pelo que a gente chamaria do exótico, né, do primitivo, que era uma categoria que se utilizava, né? Marcando um pouco a noção de que o Ocidente seria o momento máximo, né, da experiência humana e que esse Ocidente podia então se descobrir ou se compreender melhor quando ele pudesse observar aquilo que, não sendo o Ocidente, diria um pouco do percurso que o mundo ocidental teria desenvolvido e que em outros lugares ainda estaria num certo momento, né, inicial, ainda por se desenvolver. Claro, isso foi algo importante, porque você dizia todos são humanos, no momento lá no século XIX, em que a gente vinha de uma experiência histórica, que a condição humana foi muitas vezes minimizada, né, só pensando aqui no caso, por exemplo, do Brasil, né, que para nós é importante. Nós, durante 3 séculos, nós consideramos que aqueles que vinham da África eram menos humanos e por isso mesmo podiam ser tratados como objetos, como coisas, né? Que é o processo de escravidão. Então, quando a antropologia vai entrar, né, no mundo das chamadas ciências, que outras já estavam lá bem estabelecidas, né? A antropologia tem um primeiro movimento que é bastante generoso, a gente pode dizer, porque diz, olha, na diferença há uma igualdade, que é a condição humana. Mas a seguir a gente começa a perceber que essa igualdade, né, ela é muito relativa, porque nós estamos dizendo você é humano, mas você é um humano ainda em menor potência, em menor possibilidade. Você é um humano que tem que aprender conosco. E tem a ver com o processo político, né, com o processo econômico de dominação, que quem é de história sabe disso com a maior competência, que é a coisa do imperialismo, né, que vai anexando as regiões e colocando uma certa ordem política e econômica. Mas a antropologia, quando faz esse movimento, que é discutível, faz algo que é muito importante, porque faz com que a gente comece a perceber que aquilo que para nós parece tão natural é um processo histórico e cultural. Então, quando a gente vai até as chamadas tribos, né, os povos, né, os grupos minoritários que estão aí nessa periferia do mundo ocidental, nós começamos a perceber que
que eles têm maneiras pelas quais eles vão desenvolvendo a condição humana que diz não só sobre eles, mas também diz sobre nós mesmos. Então, quando eu me defrontei com isso no curso universitário, para mim foi algo muito interessante, porque a primeira descoberta é que aquilo que eu pensava que era natural em mim, logo sendo natural seria obrigatório, né, era processo histórico e cultural. Então, se não é natural, é histórico e cultural, nós podemos não só dar conta, como também nós podemos pensar em mudança. Então, a antropologia para mim funcionou como uma reflexão que me ajudava a entender o meu mundo, que me ajudava a entender os mundos diferentes, mas que também me dizia que esses mundos todos eram criações humanas, que se não eram absolutamente livres, né? Como já disse o bom e o velho Marx, né? Que a gente faz um mundo, mas não faz como a gente quer, a gente faz a partir das condições materiais, mas quer dizer que nós temos um protagonismo. Então eu chego no curso de Ciências Sociais, eu vou para a Antropologia, porque nesse contexto a mim dizia muitas coisas. Eu pensava um pouco no Brasil, eu me graduei nos anos 80, e era um momento político ainda muito pesado, nós estávamos ainda num regime não democrático, né? Nós estávamos com os resquícios da ditadura militar, então nós tínhamos uma curiosidade, uma vontade de dizer coisas e fazer coisas. E aí a antropologia entrou para mim como uma boa ferramenta para pensar não só em mim, mas também no meu tempo. Então foi aí que eu cheguei na antropologia e aí foi aí que eu fiquei, né, onde eu estou até hoje. Percurso maravilhoso, não é, professora? Assim, pensar um pouquinho essa desnaturalização do ser humano, do próprio processo de envelhecimento e pensar que isso também é histórico, é cultural. Eu acho que é um pouco o tema da nossa entrevista hoje. E já fazendo uma provocação, a gente pensa o envelhecimento aqui no Brasil principalmente a partir de um marco legal estabelecido no Estatuto do Idoso, que estabelece uma idade de 60 anos, né? E eu queria que a senhora discorresse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode ver todo idoso com 60 anos é considerado um velho? Como é que a gente pode pensar esse processo também como histórico, como cultural, como antropológico? Como é que a gente poderia desnaturalizar um pouquinho essa coisa do envelhecer é ter 60 anos? Então, eu tenho 60 anos, eu tenho determinados direitos. Né? Eu acho que essa é uma provocação bem-vinda, né, Rosiane? Porque, em alguma medida, o que nós temos? Nós temos sempre um certo desafio de pensar coletivamente e dar conta um pouco dessa arena política, né, uma luta por direitos. Esse é um marco da nossa sociedade, não só no Brasil, mas no Brasil é algo muito importante, porque nós tivemos durante muito tempo uma dificuldade imensa de incorporar a ideia da diversidade, e aí isso era um marco, né, eu acho que numa estrutura muito assimétrica e muito autoritária. Então a ideia da diversidade ela é muito bem-vinda, né, e aí você tem um leque tremendo, né, pensando, por exemplo, né, no caso dos povos indígenas, é uma luta, né, para você pensá-los ao mesmo tempo, a partir de uma unidade, povos indígenas, e pensá-los a partir da diversidade, porque dentro dessa unidade eu tenho situações muito distintas, né? Tenho desde aqueles que são ainda não contactados, né? A gente não consegue nem sequer quantificar, diz então, que uma centena, meia centena, mais do que isso, né? A gente percebe por elementos dispersos, até populações como, por exemplo, no caso aqui da Paraíba, os potiguara, que estão no litoral e que viram, na verdade, o processo colonial acontecer sobre eles. Então, imagina, é um leque, né, que implica numa diversidade. Então, como você opera com uma unidade dentro da diversidade? Então, no caso específico dos idosos, o que você percebe? Né? Que você produziu um certo protagonismo, e aí eles se tornaram atores políticos, e são pensados como sujeitos do direito, que é algo importante. Durante algum tempo, os instrumentos legais e a parte estatal e o próprio mundo social, né, não tomavam os idosos como um objeto de reflexão e como uma parte ativa dos processos. Então, sobre eles você podia produzir uma invisibilidade e também uma dificuldade de audição, né? Então, eles eram tomados como o quê? Como velhos. E aos velhos não se destinava nada especificamente. Né? Ficava muito a critério de cada unidade familiar, de cada comunidade, como lidar. Então, enquanto um fato, né, político, a produção dessa categoria do direito é importante. Por outro lado,
ela não pode se sobrepor à própria diversidade, né? Então há sempre uma tensão muito grande de como lidar com isso. O que a gente diria é muito importante pensá-los como sujeitos de direitos, e aí você deve tirar a consequência. Se eles são sujeitos de direito, eles precisam ter protagonismo. E aí é fundamental que a gente instaure uma capacidade de diálogo efetivo. Quer dizer que a gente dê, não que a gente dê, mas que a gente reconheça neles uma capacidade de discursividade, que a gente possa entender a categoria política e a categoria legal, que é o idoso, são sujeitos de direito, mas que a gente não imponha isso enquanto um ônus, mas sim enquanto uma conquista. Então, num certo ponto, e a gente sabe disso perfeitamente bem, essa categoria ela é matizada, né? Ela quase é desconstituída quando você pensa em termos de classe, né? Então, alguém que pertença a uma camada popular, a uma classe trabalhadora, chega aos 60 anos numa condição na qual essa condição de 60 anos é muito importante, porque eles podem reivindicar, por exemplo, algo que é bastante fascinante, que é o direito ao deslocamento sem o ônus da passagem, né? Então é muito legal pensar que eles conquistaram o direito ao passe livre, por exemplo, em muitas cidades. Isso é uma coisa importante. Mas para alguém de uma classe social mais abastada, os meios de transporte coletivos não são sequer objetos de grande interesse. Então, recair sobre eles esta categoria de idoso pode ser extremamente complicado. Por outro lado, penso, por exemplo, no caso dos ciganos, que é uma população com a qual eu tenho me afeito, né? tenho lido e tenho me esforçado um pouco para compreender. Ora, a categoria do idoso é uma categoria de pouca reflexividade no universo cigano, né? Pensando em termos de gênero, o modo pelo qual você pensa o que seria uma mulher de 60 anos é distinto do que você pensa um homem de 60 anos. Então, eu acho que no caso da antropologia, e esse tem sido um campo desenvolvido por colegas já com um volume expressivo de pesquisa, de discussões, o que a gente faz é refletir um pouco sobre o modo pelo qual a experiência do envelhecimento se produz, dependendo da condição, que a gente diria de classe, né, condição econômica, mas também das bagagens culturais. E aí é fundamental uma dimensão que tem sido bastante, eu acho, focada, né, e tem razão de ser, que é a experiência corporal do envelhecimento, porque essa é uma dimensão que no nosso mundo social tem se revelado como muito importante. Entendeu? Então, o corpo é o espaço no qual muitas vezes nós fazemos esse tipo de avaliação. Então, o idoso é pensado a partir de uma corporeidade distinta e, por outro lado, também quando você quer escapar dessa identificação, você faz aferir sobre o seu corpo todo o investimento que a gente chamaria de tecnologias para que esta identidade não se torne um estigma. Então, eu acho que a antropologia, não só, né, mas no caso da antropologia, a gente tem tido um esforço de compreender e de também perceber um pouco de que modo essa experiência coletiva tem se instaurado. Professora, a senhora tocou um ponto bem importante, que é a questão do gênero, né? Uhum. A gente pensa a diversidade nas comunidades e dentro das comunidades a gente também tem a questão de gênero. Alguns autores, algumas pesquisas, não recordo agora, mas eu sei que tem uma pesquisadora que trabalha especificamente Machado de Assis e pontua que o envelhecer para a mulher em Machado de Assis é aos 50 anos, enquanto para o homem é aos 70. Claro que a gente está lidando com o século XIX, como isso, é uma realidade diferente da realidade que nós temos hoje. Mas, pensando um pouquinho a sociedade brasileira, as comunidades que nós temos, com toda a diversidade que nós temos aqui, as classes sociais, essa questão de gênero ela é bem mais forte para a mulher, de envelhecer dentro de uma sociedade que pensa a partir do corpo, que pensa a partir de uma estética corporal. É mais forte para a mulher? A senhora visualiza isso dessa forma ou não? Eu acredito que sim. E a gente podia pensar um elemento que é fundamental, né? Por exemplo, muitas vezes o processo de envelhecimento e a categorização, né, do idoso, quando é na questão do gênero masculino, vai recair muito claramente sobre o universo do trabalho, né? O que é um homem idoso? É aquele que não é mais um provedor. E a capacidade de prover está muito associada à sua capacidade produtiva, logo o mundo do trabalho, né? Então, não à toa, a gente tem vários trabalhos que são importantes, porque eles refletem sobre quase uma
um processo de negação da própria condição masculina com o processo de aposentadoria ou com o processo de não mais empregatibilidade, né? Então, por exemplo, só lembrando, né, que aí não é um caso só do Brasil, né? No caso, quando a gente começa a assistir esse processo de desmonte do mundo no qual o trabalho equivalia ao emprego, né? E a gente passa a ter trabalho, mas não passa a ter emprego muitas vezes. No caso da França, né, você passa a ter um conjunto que não vai ter essa relação estável com o mercado de trabalho. E isso recai de maneira muito diferente por gênero, né? As mulheres não perdem sua condição feminina, mas os homens podem se sentir perdendo sua condição masculina se eles não são trabalhadores, se eles não são empregados, se eles não têm um lugar para o qual eles se destinem ao longo dos dias da semana e do qual eles saiam com essa sensação de dever cumprido, né? Então isso eu acho que é um aspecto fundamental. Ironicamente, né? Não sei nem se é ironicamente, mas a gente pode sempre pensar que tem dimensões que estão compondo esse fenômeno, que ele é complexo e às vezes algumas dimensões são um pouco contraditórias, né? No caso da mulher, a chamada velhice, ela é muito assustadora, né? Porque, a gente diria no popular, você está indicando alguém que saiu da pista, né? Não é mais alguém que está sendo pensada, sendo desejada, né? E isso tem, às vezes, consequências que eu acho que varia, inclusive em termos de classes sociais. Por outro lado, e aí vou usar só um exemplozinho, né, que eu acho que eu domino um pouco mais. No caso das populações indígenas, as mulheres, enquanto portadoras de certos sinais orgânicos, a elas não se permite muitas coisas. Então, mulheres que menstruam são mulheres que passam regularmente por processos de tabu, porque o sangue menstrual é pensado como um sangue impuro. E você veja, a gente pensa na população indígena, mas se você for pensar aqui no caso da nossa região, né, não é incomum você encontrar alguém dizendo: não deixe uma mulher menstruada cortar seu cabelo, porque estraga. Não deixe ela mexer numa panela, porque desanda. Então é um indicador que, na verdade, nesse momento, que é um momento regular, né, é um momento menstrual, você tem um contato maior com a natureza que produziria potências e coisas assim. E aí é interessante, quando a mulher deixa de menstruar, a ela se permite muitas coisas. Então, veja, você falou questão de gênero, né, Rosiane? Eu acho que isso é uma questão fundamental, porque a gente pode pensar várias coisas, né? O envelhecimento para a mulher, ele tem uma dimensão que é muito distinta do envelhecimento para o homem, né? Porque, por mais que a gente tenha novas tecnologias, a cronologia recai de maneira muito mais intensa sobre mulheres, né? Nós temos os nossos ciclos muito mais marcados. Então, a primeira menarca é um marco que muitos grupos vão, na verdade, tematizar isso como uma passagem de papel, mudança de papel, né? De menina, agora você está em condições de entrar no mundo adulto, né, através do processo conjugal. Você pode entrar no processo reprodutivo. Então, quando as mulheres deixam de menstruar, e é chamada menopausa, sobre elas recai uma nova identidade. E aí, dependendo da condição, eu acho, econômica e cultural, isso vai ser tematizado de maneira distinta. Para algumas mulheres, isso é tomado como um elemento muito positivo, porque elas são, digamos, liberadas de algumas obrigações. Mas para outras, isso é tomado como um momento de grande luto, de grande perda, porque elas são tidas como agora mulheres incompletas, né? Então é legal pensar, eu acho que o aspecto mais interessante é ver um pouco como é que a experiência individual reflete um conjunto mais expressivo, a condição dos grupos, né? E também às vezes aí da questão das classes sociais, e também a maneira pela qual a sociedade reconhece ou não neste processo, um processo que ultrapassa a questão biológica. E aí, no caso, tanto a história, como a sociologia, como a antropologia, como também as áreas de saúde, elas devem e podem contribuir com uma certa, que a gente chamaria uma certa sinergia, né? Você vai juntar e vai conjugar para que você possa explodir algumas concepções tidas como naturais, mas que são, na verdade, senso comum. Então, maravilhosa a tua reflexão sobre gênero, Messi. A gente vai dar um intervalozinho agora e retorna para o próximo bloco.
retomando a nossa entrevista, Messia, nós tínhamos finalizado o primeiro bloco falando um pouco sobre a questão de gênero, o que remete a uma questão de identidade muito forte, né? E uma coisa que a gente sempre discute aqui na UAMA é a questão do gesso realmente, né? Do estigma que é o papel que é colocado do idoso dentro da sociedade. Muitos chegam a uma situação semelhante a um vaso decorativo que, se não se mexer, se ficar quietinho naquele canto, como um ornamento dentro da família, é melhor. Né? E não só esses casos, quando a gente às vezes visita alguns lugares, a gente vê uma infantilização, a distribuição também de muitos brinquedos para os idosos. É muito comum a gente ouvir a frase, são como crianças, não é? E aí a nossa discussão sobre gênero remeteu um pouquinho a essa questão da identidade. Como é que a gente pode quebrar esses estigmas, esses estereótipos que a própria sociedade vai construindo através da mídia, através da literatura e de tantos outros meios, né? Como é que a gente pode lançar um novo olhar, ou então um olhar diferenciado para esses idosos? Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Que a antropologia, como uma ciência que procura compreender do ponto de vista do outro, né, pode ser mais uma ferramenta muito importante, né? O que eu acho que a gente sofre muito no Brasil é uma dificuldade muito grande de reconhecer a diversidade. Se você for pensar de maneira geral, a gente termina operando com uma identidade que ela se lastreia, ela se sustenta num ponto da estrutura social. Então a gente tem uma perspectiva que é de gênero, ela é masculina, ela é branca e ela seria de classe média, né? Então tudo que escapa a isso é sempre motivo de grande tensão. E é muito importante, eu acho, o trabalho da UAMA, dentre outros trabalhos, né? De fazer com que se possa expressar esta diversidade, né? Porque, de alguma maneira, o que nós temos é uma dificuldade muito grande de compreender o protagonismo dos grupos sociais. Então, quando alguém diz, né, são tão bonitinhos, né, você está dizendo, na verdade, que você está tomando como um objeto, e como um objeto ele não tem nenhuma expressividade, ele não tem nenhuma tensão dentro dele. Ora, os idosos, eles expressam, na verdade, uma trajetória, eles expressam uma construção de identidade que é carregada de tensões e contradições. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade que dá muita importância à juventude, né? E dá muita importância à ideia da perfeição, né? Olha que coisa mais, que eu diria, mais desafiante, né? Porque o grupo, ao focar e ao modelar como jovem e saudável, está excluindo boa parte da sociedade. Então, a questão legal que a gente tinha falado no primeiro bloco é uma questão importante. Veja, a chamada terceira idade, ela é protagonista no sentido do direito. E aí tem a coisa do Estatuto do Idoso, que tem, em alguma medida, um valor grande, porque eles são pensados, eles se percebem como sujeitos do direito. Então, eles acionam muitas vezes essa condição para questionar, para desafiar. Por outro lado, a condição legal muitas vezes termina desempoderando toda a complexidade deste indivíduo, que ele pode estar classificado como idoso, mas ele é muito mais do que um idoso. Ele é alguém que produziu uma trajetória que tem características individuais que reflete também uma coletividade. Então, como fazer para que a gente possa confrontar? Uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente pensar um pouco a democracia dos meios de comunicação e cobrar um pouco, né, que os meios de comunicação abram espaço para a diversidade. Então, a gente pode falar na coisa das cotas, né, que às vezes é muito mal vista pela sociedade, o que eu acho uma pena, porque o jogo das cotas é dizer, nós temos um mundo que tem sido atravessado pela assimetria. Então não é a diferença, perceba bem, o mundo social é o mundo da diferença, né? Ele constitui-se a partir de diferenças. Sim. Tanto diferenças que a gente poderia dizer cronológicas, porque todos nós vamos, né, transitando, como também diferenças em termos da posição no campo social. Então nós temos muitas vezes bagagens distintas e nossos corpos vão expressar essas bagagens.
Então, a diferença ela é constitutiva. O que nós temos que combater é a assimetria, que faz com que duas pessoas que teriam em potência a mesma capacidade são socialmente colocadas em posições distintas que vão levar a trajetórias desiguais. Então, o jogo é como você pode produzir um mundo social que perceba essas tensões e que legisle, né, que lute para que essas tensões não se tornem naturalmente aceitas, né? Então, no caso dos idosos, a gente precisaria, na verdade, confrontar a própria sociedade, né? No sentido que todos nós, se formos bem-sucedidos, seremos idosos. E a pergunta é, você gostaria de ser tratado como um vaso decorativo? Por exemplo, uma das coisas que desafiou muito foi a questão da sexualidade. Porque você dizia, nessa coisa, entrou na menopausa, então você tornou-se uma não pessoa. E uma não pessoa não tem vida sexual. E aí você vai vendo um pouco, né, nas pesquisas, nas demandas, que essas pessoas continuam plenas. O corpo que inscreve uma experiência é um corpo capaz de levá-lo a uma nova experiência, claro, com todas as suas, digamos, características, né? Então, não são jovens, mas são plenos, né? Então, o que eu acho que precisaria mais é produzir uma melhor comunicação, trazer essas experiências, como o da UAMA, para confrontar com o que a gente chamaria esse senso comum. A questão do estigma é quase sempre resultado de uma assimetria social, em que um grupo que tem maior poder destaca um outro grupo para ser quase o oposto. Então o jogo você tem que mexer nesse lado, não é do idoso não, você tem que mexer no lado que está numa posição de maior poder para que ele reflexione sobre a sua própria identidade e não projete no outro, que a gente chamaria seus receios, seus desconfortos, né? Porque de alguma maneira o idoso ele fica sobrecarregado por aquilo que são os maiores medos dos adultos, né? Que é a não pessoa, entendeu? Então eles ficam um pouco como um bode expiatório, né? Como aquilo que nós não queremos ver e por isso mesmo nós atribuímos ao outro e afastamos com isso mesmo, né? Então, já caminhando para o fim da nossa entrevista, queria pensar um pouquinho contigo a questão, pensando dentro desse não lugar, dessa invisibilidade que é atribuída ao idoso dentro de várias sociedades, queria que tu tocasse em dois assuntos, em dois temas específicos. É possível pensar o idoso como alguém, não nos termos legais, mas como alguém passível de tutela, que as pessoas acham que devem ser tutelados na sociedade? E voltando um pouquinho para a coisa do senso comum, quais os papéis que são atribuídos aos idosos nas diferentes comunidades? Porque, por exemplo, historicamente, dos livros de história, se você pega ali quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano, você vai, quando eles trabalham as questões indígenas, alguns pontuam que os anciãos, eles não chamam nem de idosos, chamam de anciãos, eles são tratados de formas diferentes pelas comunidades indígenas. Isso é senso comum, é uma visão coletiva, corresponde ao que de fato acontece aqui no Brasil? Como é que a gente pode ver isso? Qual o papel do idoso nesses vários grupos que você já caminhou por eles? No quilombola, no indígena, no cigano, na sociedade? Eu acho que, Rose, a gente teria muito que aprender, na verdade, né? Teria que valorizar e incorporar, né? As comunidades, só para ficar mais próximo, né? Você olha para o campesinato, né? Os idosos são o que tem de mais especial, porque eles funcionam como um lugar de memória, eles funcionam como um lugar de unidade, né? E eles funcionam como um lugar de equilíbrio, na verdade, né? Então, se você vai num sítio, né? A pessoa mais idosa da família é uma pessoa extremamente bem tratada e referenciada, né? Onde é que você começa a ter problemas, eu acho, né? É no modo pelo qual, na sociedade urbana, capitalista, como o corpo é pensado como uma unidade de valor, quando esse corpo se desgasta, né? E aí os idosos naturalmente têm os corpos atravessados pelo processo de exploração, eles tendem a ser tomados como de menor valor, de menor importância. Eles passam a ser vistos como um custo e não como um lugar, na verdade, dos afetos, né? das plenitudes familiares, né? No sentido, se você pensa num navio, os idosos podem funcionar muitas vezes como uma âncora,
São eles que, sendo mais profundos, eles sustentam tudo aquilo que ainda está, digamos, mais visíveis. No caso de populações indígenas, da minha experiência, tanto direta quanto indireta, os idosos são extremamente valorizados, né? São dois momentos em que há claramente uma projeção que a gente chamaria social. Crianças e idosos são os conjuntos mais protegidos pelos povos indígenas de maneira geral. Crianças porque eles formam os bens mais desejados, né? Então, eu digo assim, sempre digo aos meus alunos, você não tem criança abandonada, né? Se você vai na comunidade africana, né, no sentido das linhagens, criança é tudo que uma família quer, porque a criança é a potência, né? É a força. Nós é que temos essa marca, né, que a gente produz a vida para descartar, né? Então você vai ter as crianças abandonadas, que é alguma coisa incompreensível numa aldeia indígena, numa aldeia africana, né? Se você vai lá, comunidades de maneira geral valorizam muito as crianças, porque a gente diria é o que tem de mais precioso, é onde a vida se planifica, né? E os idosos, eles são muito importantes porque eles funcionam como os lugares de memória. E aí a gente só sabe quem a gente é pela memória. E a memória, ela é corporificada, na verdade. Quando você tem os processos de dissolução de comunidade, de perda de acesso à terra, de perda que a gente chamaria de vocalização, é que você começa a ter, não só nos idosos, mas também nos idosos, né? No caso dos ciganos, é claro, né? Como eles têm uma estrutura que é uma família estendida, os homens são as figuras para fora, as mulheres são as figuras para dentro, então as lideranças têm a ver com faixa etária. Então há um valor tremendo. Agora é claro, nesse aspecto é fundamental aqueles que foram plenos. Então a capacidade de reprodução, de manutenção dos seus descendentes é fundamental. No caso dos quilombolas, as mulheres são muito importantes, né? Até porque a gente pensa um pouco na coisa da condição da escravidão e depois pós-escravidão, das migrações, da dificuldade de ter um trabalho, né, de garantir uma renda. Então, aqui mesmo na Paraíba, quando você vai nas comunidades quilombolas, Grilo, Pedra d'Água, que foi por onde eu andei, né? O que eu li sobre Matão, as mulheres são muito importantes. Embora é fundamental pensar que os homens são os mediadores com a sociedade. Então você vê os papéis de gênero aí se instaurando e a questão etária é muito importante, né? Perder pessoas é muito duro, quando é fora do momento que se espera, que é com o final da vida, né? Mas perder idosos é alguma coisa dramática, porque você perde uma capacidade de reprodução, porque eles são, na verdade, eles funcionam realmente como os guardiões da memória, né? E são eles que vão garantindo que os elos não se quebrem. Então, por exemplo, a gente tem muitos relatos feitos em trabalhos etnográficos que vocês sabem, né? Quando os europeus chegaram aqui, os índios não tinham reservas contra algumas doenças, né? Gripe, conjuntivite, coisas bobinhas para nós, eram fatais. E aí o que acontecia? Morriam, muitas vezes, rapidamente, uma parte da população. Perder criança é duro, mas você refaz. Mas quando você perdia os idosos, você perdia a própria capacidade do grupo dizer quem ele era. Então tem alguns relatos que você vê como a condição do idoso é uma condição central para a garantia, na verdade, de juntar, né? Juntar e manter um certo modelo social, que aí não tem a ver tanto com a biologia, tem a ver com os papéis sociais. Você destina aos idosos a capacidade de refletir sobre a experiência e manter, porque o grande desafio que está não é de criar, é de você poder manter, porque ao manter um certo estoque, né, você garante que as pessoas continuem se comunicando a partir de um modelo que foi construído socialmente. A mudança, ela é uma parte inerente à vida, mas a velocidade da mudança pode ser muito dramática. Se você muda rápido demais, você perde a capacidade de interlocução. E aí você tem essa coisa que a gente chama às vezes a crise geracional, né? Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, porque mudou rápido demais. E aí você não tem mais um projeto que unifique. Então, nesse aspecto, a gente precisaria refletir um pouco mais, e que no caso do Brasil a gente tem um processo que é ambíguo, né? Porque como eles são aposentados, eles passam a ser fonte de renda. Isso deu uma valorização nos idosos para as famílias mais pobres. Mas, por outro lado, como você não os constituiu como fonte de interlocução, eles podem muitas vezes ser predados, inclusive em relações familiares. Então é importante entender que, na verdade, o que você tem são áreas distintas
que se modificaram em velocidades distintas, que precisam, na verdade, se harmonizar um pouco. Então, você pegou um ponto que eu acho que é fundamental. A escola é a nossa grande instituição, não tem nenhuma dúvida, né? Então, os livros escolares precisam refletir um pouco melhor sobre isso. E aí precisariam dar um protagonismo para os idosos, que não é aquele que é dado, né? Porque é a vovozinha fazendo crochê, né? É o velhinho de bengala, que pode até ter um ou outro, mas não é o grosso, nem deve ser um papel imposto a essas pessoas que estão ativas, né? Que são curiosas, né? Que são competentes, chegaram até aqui, merecem, eu acho, né? Devem, né? Precisam e são capazes de caminhar mais um pouco. São vencedores também. São com certeza. Messi, já no final da entrevista, a gente queria agradecer a tua presença aqui, foi muito enriquecedor o debate, com certeza não só esclareceu muita coisa, mas levantou a poeira de muitas discussões futuras que eu acho que são pertinentes para a gente aqui na UAMA, para a UEPB, para o Café Memória. Eu queria deixar esse espaço para você, para as suas considerações finais, seus agradecimentos. Bem, eu queria, antes de começar agradecendo, né? Sempre, assim, o que a gente fez hoje é aquilo que a gente está dizendo, que é importante que todos, especialmente os idosos, possam ter, né? Que é um espaço de interlocução, de reconhecimento dessa bagagem, né? Porque nessa diversidade eles estão elaborando, porque a memória é um pouco isso, né, Rose? É no presente você pensando um pouco, puxando os fios, né? E ao você dizer algo do passado, você está, na verdade, sinalizando para o futuro. Então, isso que a gente tentou, né, e fez um pouco hoje, né? Seria muito importante que todos pudessem efetivamente exercer. Segundo, eu me atrevi, porque o antropólogo às vezes ele é meio ousadozinho de vir falar, porque não é minha área de maior conhecimento. Mas, de alguma maneira, eu acho que esse é um tema que atravessa todos nós. Atravessa porque a gente conhece, em termos de estudo, atravessa porque a gente também experimenta, através dos outros, essa condição. E dizer que nós temos, no campo das ciências sociais, diversos estudiosos, pesquisadores, não só aqui em Campina, na Paraíba, no Brasil, no mundo, pensando um pouco isso. Esse é um desafio posto para todas as sociedades. Quanto mais a gente avança em termos tecnológicos, mas nós temos que refletir um pouco qual é o desenho de mundo social que nós queremos. E aí não tem chance da gente ter um bom mundo social se você transforma um grupo em nada, né? Em silêncio, né? Em negação. E claro, né? A brincadeira é, se você pensar, você vai estar lá daqui a pouco. Então é importante que a gente consiga, e eu acho que a antropologia nesse ponto ela facilita, porque como ela produz o deslocamento, a gente vai para o outro, né? A gente poderia dizer que estudar os idosos é exercitar um pouco o outro, que não estando em nós ainda, vai se planificar em algum momento. Então eu agradeço, espero que vocês continuem com esse trabalho, a UEPB merece, né? Eu acho que um voto de louvor, e a UAMA tem sido um projeto muito bem sucedido, até onde me é dado acompanhar. Então, eu parabenizo a todos e agradeço. Eu que agradeço. Pensamos, então, em uma sociedade envelhecente, é né? Verdade. Muito obrigada, então. Finalizamos agora mais uma edição do Café Memória.